Oi, galera! Na nossa quarta aula, vocês já sabem quem está falando, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Iniciamos a unidade 10, o caderno 10. O capítulo 1, que fala sobre grandes paisagens naturais. Deixo aqui as recomendações básicas para estudo, vocês também já sabem, mas é para reforçar e para que vocês realmente relembrem e tornem de cada um desses tópicos aqui, hábitos que serão muito importantes para o estudo de vocês, tá bom? Aqui o gabarito das questões da última aula. Nós faremos a correção dessas questões também por videochamada, mas eu deixo aqui para que vocês possam recorrer. Aqui também as respostas das questões discursivas. E a continuação. Aqui não está aquele quadrinho que eu costumo deixar com o meu e-mail e tal, mas eu vou deixar o meu e-mail no final, como eu também sempre faço, mas eu reforço que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Quais são aqui os tópicos que nós iremos falar hoje? Terra, o cenário da vida. Vamos falar sobre os biomas, ecossistemas aquáticos e os ecossistemas brasileiros. São assuntos assim tranquilos, são assuntos leves, mas ao mesmo tempo é uma aula que contém bastante informação. É uma aula bem conceitual, muitos conceitos, muitas características. Então vocês precisam prestar bastante atenção ao longo, né, no decorrer dessa aula, até porque esse tema, assim como o tema de meio ambiente de uma forma geral, é bastante cobrado no Enem, por exemplo. Iniciando aqui, Terra, o cenário da vida. Existem os componentes vivos, que são os conhecidíssimos componentes bióticos, e os componentes não vivos, os também conhecidíssimos abióticos. Esses componentes, eles estão em constante interação, né? Eles precisam estar em constante interação no ambiente, troca de energia e tudo mais, e eles constituem o ecossistema que nós já conhecemos, tá? Esse primeiro slide é como se fosse uma revisãozinha básica mesmo. Quando os componentes desse ecossistema se mantêm em permanente estado de equilíbrio, isso se chama homeostase. É o estado de equilíbrio dinâmico, tá? Quando os componentes que fazem parte de um ecossistema estão ali vivendo, se mantendo nesse equilíbrio. Também há áreas de transição dentro de um ecossistema. Essas áreas, essas regiões de transição entre dois ecossistemas são chamadas ecótonos, né? E aí, nesses ecótonos, são áreas de transição, vão apresentar espécies comuns aos dois ecossistemas e também algumas espécies próprias. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão geral mesmo desses conceitos básicos que a gente já até viu alguns deles. Então aqui, ó, biomas. O que são biomas? O que é um bioma? É uma área do espaço geográfico distribuída em várias partes do mundo que apresenta uniformidade da fitofisionomia vegetal e de seus organismos associados. O que é uma fitofisionomia vegetal? É um nome, né, grande, bonito, para falar sobre particularidade vegetal mesmo, a particularidade daquela região, a flora típica de uma região. Então, o bioma nada mais é do que uma área no espaço geográfico, tá, que vai ter ali suas características como fauna, flora, enfim, tá? E quais são os determinantes do padrão de cada bioma? Temperatura, que em geral diminui com o aumento da latitude e da altitude, e pluviosidade, quantidade de chuvas. São dois padrões mesmo, são dois principais determinantes do padrão de cada bioma, tá? Temperatura e pluviosidade. Então,
a partir desse momento aqui, eu vou falar sobre vou ler algumas características de alguns biomas, né, dos biomas, que são retratados no livro de vocês. Mas eu reforço, principalmente nesse capítulo, que é muito importante que vocês leiam o capítulo inteiro, né? Eu recomendo fortemente que vocês façam isso, porque vocês vão me ouvir falar, vão fazer anotações, mas quando vocês fazem esse exercício de leitura e também de anotação das partes mais importantes, vocês acabam fixando melhor esse conteúdo e as características de cada um dos biomas, tá? Então, eu deixo esse recado aqui para vocês. Vamos começar com a tundra, né? O bioma tundra se localiza em altas latitudes da América do Norte, Alasca e Canadá, parte da Europa e Ásia. Os invernos são longos, verões curtos, com dias longos. Baixa precipitação pluviométrica, o solo é pobre em nutrientes, apresenta o chamado permafrost, que é uma camada permanentemente congelada. Isso é típico da tundra, que dificulta o desenvolvimento de plantas com raízes profundas. A flora se constitui de musgos, líquens, alguns tipos de gramíneas e arbustos, né? Então já dá para ver que não é uma flora muito desenvolvida. E a fauna, lemingues, raposas do Ártico, doninhas, bois almiscarados e aves migratórias. Aqui uma imagem que exemplifica o bioma tundra. Aqui, ó, o permafrost, eu comentei. O bioma taiga se localiza ao sul da tundra, em regiões da América do Norte, Europa e Ásia. Os invernos são rigorosos e os verões mais quentes e longos que nas tundras. A pluviosidade é baixa, o solo congela-se parcialmente durante o inverno. Predominam na flora coníferas, os chamados pinheiros, é uma vegetação bem característica, musgos, samambaias, pequenos arbustos e árvores do grupo das angiospermas, com faias e bétulas. Durante as estações frias, as plantas ficam impossibilitadas de absorver água por causa do congelamento do solo, fenômeno denominado de seca fisiológica. Esse congelamento do solo impossibilita a absorção de água e é chamado de seca fisiológica. E a fauna são caribus, alces, linces, vários tipos de roedores, nossa, risquei ali. Insetos e aves migratórias também, algumas espécies de répteis e anfíbios. Aqui é uma imagem para exemplificar a taiga, com essa vegetação aqui bem característica, tá bom? Floresta temperada. Localizam-se no nordeste e no oeste dos Estados Unidos e em partes da Europa e da China. Apresenta as 4 estações bem definidas. A superfície do solo é rica em matéria orgânica. As plantas dominantes são as angiospermas, como faias, carvalhos, bétulas e bordos. São plantas mais desenvolvidas mesmo e que perdem folhas no outono, caducifólias ou decíduas. Os animais mais comuns são veados, ursos, pequenos mamíferos, pássaros, além dos insetos, anfíbios e répteis. Devido à intensa urbanização e das práticas agrícolas, esse bioma foi bastante devastado pelos seres humanos, sendo substituída principalmente pela agricultura. Então, essa intensa urbanização, essa prática desenfreada aí da agricultura fez com que esse bioma fosse bastante devastado, né? O que é uma pena. Aqui uma imagem que exemplifica uma floresta temperada. Tá bom? Floresta pluvial tropical. É o bioma mais produtivo da Terra. É importante a gente destacar essas características, porque muitas dessas peculiaridades caem em questões, né? São importantes de serem ressaltadas. Então, a floresta pluvial ela é o bioma mais produtivo da Terra.
Localiza-se em baixas latitudes, América Central, América do Sul, da África, Austrália, Índia e outras regiões da Ásia. As temperaturas ficam altas ao longo do ano e a pluviosidade é elevada. Floresta pluvial tropical. A gente já imagina que há uma alta pluviosidade. O solo é rico em matéria orgânica, principalmente folhas e frutos caídos. E há uma alta biodiversidade de fauna e flora, oferta abundante de energia e de água. Aqui, uma imagem que exemplifica a floresta pluvial tropical, né? Aqui bem, ó, que mostra uma parte alagada, né? Com certeza devido à elevada pluviosidade. Formações herbáceas, campos, classificam-se em estepes. A gente lembra de estepe, gramínea adaptada a pouca umidade, e savanas, gramíneas, arbustos esparsos e árvores de pequeno porte. Então, quando a gente comenta sobre os estepes, a gente lembra de algo bem forrageiro mesmo, as gramíneas, formando como se fosse um tapete, né? E as savanas possuem também as gramíneas, mas já tem alguns arbustos, árvores de pequeno porte. Localizam-se na Europa, Ásia e América do Norte. Na América do Norte constituem as chamadas pradarias e na América do Sul constituem os chamados pampas, tá? Os verões são quentes, os invernos frios. A pluviosidade, a quantidade de chuvas é intermediária. A fauna é rica em herbívoros, como roedores e ruminantes. As savanas são encontradas na África, né? A gente faz logo essa associação. Oceania e Ásia também. E o cerrado é um tipo de savana encontrado na América do Sul. Aqui, ó, uma imagem que exemplifica essas formações herbáceas, os campos. Aqui, ó, as gramíneas, árvores de pequeno porte, ok? Deserto é uma das paisagens, né, que nós temos mais assim facilmente na cabeça, aquela que a gente já associa logo. Localizam-se no Chile, Estados Unidos, África, Ásia e Austrália, geralmente em latitudes em torno de 30 graus ou nas proximidades de montanhas. A pluviosidade é muito baixa, a temperatura é elevada durante o dia, caindo acentuadamente à noite. Há essa amplitude térmica aí. Uma baixa umidade, pequena densidade de vegetação, e a fauna inclui insetos e escorpiões, e os répteis exibem espessos revestimentos impermeáveis, né? São adaptações mesmo a esse local seco. A fauna e a flora também nesses locais, eles desenvolvem adaptações para poder sobreviverem. Como é que se fala? Reserva de água, né? E por aí vai. Aqui uma imagem que exemplifica um deserto, né? Mas como eu disse, é uma das paisagens que a gente já tem mais fresco assim na mente, que a gente já associa logo. Falando agora sobre os ecossistemas aquáticos, o conceito de bioma não vai se aplicar a esses ambientes, né? Aos ambientes marinhos e ambientes de água doce. Eles são classificados com base em características físicas, que são salinidade, correntes e profundidade. Tá? Os organismos aquáticos, eles se dividem em plâncton, nécton e bentos. E aqui nós veremos as características desses organismos. Plâncton, formado por organismos de pequeno tamanho, são arrastados pelas correntes, ventos, ondas, compreendem basicamente fitoplâncton e zooplâncton. Nécton compreende os animais nadadores, aqueles ativos que se deslocam ativamente, como golfinhos, peixes, tartarugas e baleias. E os bentos compreendem os habitantes de fundo, assentados sobre o substrato,
como as esponjas, aqueles que ficam imóveis, né? As esponjas, corais, anêmonas, lagostas, estrelas do mar, etc. Então, aqui, ó, exemplificando esses organismos dos ecossistemas aquáticos, aqui alguns componentes do plâncton, né, esses organismos menores, vistos em imagem de microscopia, né? Essa imagem está bem bacana aqui para a gente poder ver esses organismos. Aqui é o exemplo, uma imagem que exemplifica alguns organismos que fazem parte do nécton. Eles possuem um deslocamento ativo pela água, então são integrantes do nécton, como os golfinhos e os peixes. Ó. E aqui exemplos de componentes dos bentos, né? Enfim. São poríferos, né? As esponjas, corais, estrelas do mar, que são fixas mesmo. Ecossistemas de água doce. Esses ecossistemas, eles têm importante papel na moderação das oscilações de temperatura no ambiente terrestre e também suprem a necessidade dos mares, tá? Esses ecossistemas de água doce compreendem as águas paradas, ou também chamadas de águas lênticas, né, que é o exemplo de lagoas e lagos, águas lênticas paradas, e as águas correntes, também chamadas de águas lóticas, águas, né, que se movimentam, digamos assim, né, possuem correnteza, como rios e corredeiras. Tá? Então, esses ecossistemas de água doce se dividem em água parada, águas lênticas, e águas lóticas, águas correntes, ok? Falando ainda de ecossistemas de água doce, as regiões de um lago são determinadas de acordo com a distância da margem e profundidade de penetração da luz na água, que é o que nós podemos ver melhor através dessa imagem. Então, as regiões de um lago, elas são determinadas através de distância da margem e penetração de luz e são classificadas entre essas regiões aqui. Então, nós temos as regiões, né? A região litoral, que é mais rasa e junto à margem, tem algas e vários tipos de planta. É a área mais produtiva, graças aos nutrientes recebidos da orla e a elevada incidência de luz. São encontrados nessa região vários tipos de animais, como nematóides, anelídeos, larvas de insetos, crustáceos, peixes, répteis, anfíbios adultos e as suas larvas. Então, a região que fica mais próxima à margem, que tem uma maior produtividade, né? Aqui a região liminética. Essa região corresponde à água aberta, como nós podemos ver na imagem mesmo. Ou seja, que é uma região afastada da margem. É ocupada por fitoplânctons, zooplânctons, peixes, que frequentemente visitam a zona litoral para alimentação e reprodução. Tá? Então, aqui a região liminética, de água aberta, afastada da margem, afastada da região litoral. E a região mais profunda, que é abaixo da zona liminética, fica a região mais profunda, também chamada de região pelágica, sem seres fotossintetizantes. Os organismos dessa região dependem do alimento das outras zonas e conforme a profundidade pode haver pouco oxigênio, o que favorece o desenvolvimento de bactérias anaeróbias, que justamente não precisam de oxigênio, tá? Então, região litoral, próxima à margem, mais produtiva, região liminética, em água aberta, né? Região mais profunda, que depende, digamos assim, até do alimento vindo das outras regiões e favorece o desenvolvimento de organismos, micro-organismos anaeróbios. Falando agora sobre os ecossistemas marinhos, as águas dos oceanos cobrem 3/4 da superfície do planeta. Nesses ecossistemas, a salinidade varia pouco,
com algumas alterações na linha costeira e nas proximidades dos estuários. Até é importante falar rapidinho sobre os estuários. Esses estuários são regiões onde os rios desembocam nos mares. São classificados como ecossistemas de transição, onde ocorre grande variação de salinidade. Eles atuam como um berçário de muitas espécies, como crustáceos e peixes, e um grande exemplo é o manguezal. Um grande exemplo de estuário é o manguezal. Voltando aqui para os ecossistemas marinhos e as definições, né? A divisão das águas marinhas. O ecossistema marinho pode ser dividido em duas regiões. O domínio pelágico, que compreende as águas, e o domínio bentônico, que é o fundo do oceano. Em regiões profundas ou zonas abissais, vivem seres que não realizam fotossíntese e são dependentes de matéria orgânica, da matéria orgânica que são geradas nas camadas superiores, ou vivem às custas da matéria orgânica produzida por organismos quimiosintetizantes. Então, domínio pelágico, domínio bentônico. O domínio pelágico é dividido entre as regiões nerítica e a região oceânica, tá? Então, beleza. Finalizando a parte de ecossistemas aquáticos, né? Tanto os de água doce quanto os marinhos, entramos aqui nos ecossistemas brasileiros, nos biomas brasileiros. Mais uma vez, uma parte onde há muitas características, né? Precisam ser faladas, mas que eu repito, é de suma importância que vocês leiam este capítulo, que muitos detalhes também vocês vão poder fixar através da leitura e das anotações, tá? Cerrados corresponde a 20% de todo o território nacional. É um solo relativamente pobre em nutrientes, mas rico em alumínio. Nas suas chapadas estão localizadas as nascentes de rios, que compõem as bacias do Prata, do Amazonas e do São Francisco. Apresenta grande número de espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São aquelas que ocorrem naquele determinado lugar, só ocorrem naquele local. Tá? Isso é um endemismo, espécies endêmicas. Um dos ecossistemas mais devastados, infelizmente, né, devido aos impactos da agropecuária, avanço das cidades e das queimadas. Essa imagem aqui, nessa imagem a gente pode ver uma parte, né, um exemplo aqui, uma imagem exemplificando o cerrado. Caatinga ocorre no interior do Nordeste brasileiro, nos estados do Nordeste, da Bahia até o Maranhão. É o terceiro ecossistema devastado, infelizmente a gente vai ver bastante isso, né? Ecossistemas devastados, desmatados, infelizmente. A umidade do ar é baixa na Caatinga, a pluviosidade também é reduzida, é um ambiente bem seco, árido, né? A vegetação é adaptada a essas condições de seca e essa adaptação é chamada de xeromorfia, essa adaptação às condições secas, né? E apresenta também um grande número de espécies endêmicas que só ocorrem, assim como tem espécies que só ocorrem no Cerrado, espécies que só ocorrem na Caatinga. E aqui uma imagem que exemplifica essa paisagem da Caatinga, né? Esse ambiente seco. Pantanal mato-grossense, né? Ao contrário do Cerrado da Caatinga, que são secos mesmo, tem uma baixa umidade. O Pantanal é a maior planície alagada do continente americano, né? A planície alagada. As espécies de plantas e de animais dependem do fluxo das águas e existe um período de cheia, que é de outubro a abril, e de seca, que é no restante do ano. Há uma grande biodiversidade de fauna e flora justamente adaptada a essa questão dos alagamentos. Aqui, ó, uma imagem que exemplifica essa paisagem do Pantanal. Pampas, que são os campos gaúchos. É uma formação herbácea que ocorre no Rio Grande do Sul. Pampas ou campos gaúchos, como eu acabei de falar, se estendem pela Argentina e pelo Uruguai também. A pluviosidade não é elevada, é o clima mais frio do Brasil. Há o predomínio de gramíneas
E também é um ecossistema bem impactado pelo uso agrícola e aqui em específico pela exploração da madeira. A imagem aqui, ó, as gramíneas nos pampas. São chamados de campos, né? Parece um campo mesmo. Mata de araucária é distribuída em locais de climas subtropicais, principalmente em parte de Santa Catarina e do Paraná. Destaca-se na vegetação o pinheiro do Paraná, né? Aqui é uma vegetação bem característica da mata de araucária, como podemos ver na imagem. E a derrubada das matas para o aproveitamento de madeira reduziu bastante a área desse ecossistema. A Mata dos Cocais é localizada entre a floresta amazônica e a caatinga. São áreas antigamente ocupadas pela floresta amazônica, mas que foram derrubadas e lentamente substituídas por diferentes tipos de palmeiras, sendo as mais abundantes o babaçu, carnaúba, buriti e oiticica. Aqui, ó, Mata dos Cocais, a imagem que exemplifica. Manguezais, como eu comentei, os manguezais são estuários, né? Locais de grande diversidade, berçário de muitas espécies. São ecossistemas litorâneos encontrados desde o Amapá até Santa Catarina, principalmente aqui, como eu falei, nos estuários dos rios, né? Estuários onde os rios desembocam nos mares. O solo é permanentemente alagado e instável, riquíssimo em matéria orgânica e pouco oxigenado. A vegetação é típica, com plantas que possuem adaptações, que são as chamadas escoras, e raízes respiratórias aqui, ó. Essa faixa lilás está em cima, mas dá pra gente ver aqui esse padrão aqui das raízes, das escoras. É um berçário marinho super importante, né? Uma área super importante de reprodução de diversas espécies marinhas. Por isso que quando esse ecossistema é desequilibrado, né, pela ação humana, é bem complicado, porque é um ambiente de reprodução de diversas espécies, vocês imaginam. Diversas espécies aqui está entre parênteses, né? Aves, peixes, crustáceos e insetos, extremamente afetadas pela ocupação humana e poluição. Floresta amazônica ou ileia, né? Floresta amazônica, super falada, super conhecida também, corresponde a 40% do território brasileiro, bastante coisa. É um dos ecossistemas de maior biodiversidade do mundo, tem o maior conjunto de rios do planeta, mais de 40 mil espécies de planta, e tem 3 tipos de vegetação principais: matas de igapós, matas de várzea e matas de terra firme. Então, na floresta amazônica existem 3 tipos de vegetação: igapós, várzea e terra firme. Aqui uma imagem também que exemplifica a floresta amazônica. A Mata Atlântica, também super conhecida, acompanha boa parte do litoral brasileiro nas encostas do Serra-Mar. Atualmente encontra-se muito reduzida, com aproximadamente apenas 8,5% de sua área original. Possui uma elevada biodiversidade, né? É um dos hotspots da biodiversidade. Hotspots nós comentamos na aula anterior. E a devastação é decorrente da ocupação humana e do avanço de áreas agrícolas. A nossa aula acaba por aqui. Como eu disse, repito, leiam esse capítulo, leiam cada bioma brasileiro, os ecossistemas marinhos, todas as características. Isso vai ser muito importante para vocês fixarem todas essas informações, né? Existem muitas peculiaridades. Peço que vocês façam os exercícios da página 11. Eu sempre indico aqui os números, 1, 3 e 4, da página 12, número 5, da página 23, de 9 a 12. E deixo aqui, né, um recadinho para que vocês fiquem atentos
A atividade pontuada dessa semana vai ser baseada em um documentário sobre os biomas brasileiros. Eu acho que vai ajudar bastante vocês, né? Muito interessante, vai ajudar a fixar ainda mais essas informações. E eu vou enviar tanto o documentário quanto as demais informações em breve. Aqui uma charge, né? Uma tirinha, como eu sempre gosto de colocar. Mais uma vez, aqui é uma que nos faz refletir sobre essa questão do desmatamento, do meio ambiente, da devastação. Aí diz, né, o desmatamento cresce 15% em 12 meses. Aí o cara que está com a motosserra ali fala que não entende como funcionam os cálculos do desmatamento. E aí a gente percebe uma área por trás aí já toda devastada, desmatada. E aí aqui o cara, ó, que provavelmente é o mandante dessa situação, diz: quanto mais a floresta diminui, mais o meu lucro cresce. Então, infelizmente, essa busca desenfreada pelo lucro faz com que os biomas sejam drasticamente afetados. Agradeço pela atenção de vocês, desejo bons estudos e até a próxima, gente!